Estamos aqui hoje na SBAD do Rio de Janeiro e vamos agora iniciar o programa, um videocast Gastro em Foco aqui na SBAD do Rio de Janeiro. E para esse quinto videocast nós vamos contar com a presença de duas colegas gastroenterologistas, atuantes, participantes, titulares da FBG e que são também a Ana Flávia Passos Ramos, de Minas Gerais, minha conterrânea, e que é também da Comissão de Apoio às Federadas. E vamos contar também com a colega Marina Pamponê Mota, que é da Comissão de Pesquisa da FBG e que também faz parte da diretoria da Sociedade Baiana de Gastroenterologia. Nós vamos iniciar perguntando para a Marina como que ela hoje define conceitualmente a diverticulose e as suas complicações. Primeiramente, obrigada, doutor Áureo e a FBG por esse convite. É uma honra estar aqui para debater um tema que é tão comum, mas que nos últimos anos tem tido algumas mudanças conceituais que eu acho que é importante a gente destacar aqui. A doença diverticular, hoje, a divisão, né, de classificação, nós temos a diverticulose, que é aquele paciente em que há o achado de divertículos na colonoscopia incidental, e não apresenta sintomas, então esse é um paciente portador de diverticulose. Nós temos também a doença diverticular sintomática não complicada. É quando aquele paciente, além dos achados de diverticulose, ele apresenta sintomas que podem ser atribuíveis à presença de divertículos. E nessa classificação tem uma interface interessante com a síndrome do intestino irritável. Tem uma terceira classificação, que é a colite peridiverticular ou a diverticulite associada à doença diverticular, que é quando, além dos sintomas, a gente tem achados inflamatórios na colonoscopia ou na tomografia, mas que o paciente não se encaixa naquele conceito de diverticulite aguda, né? São quadros mais crônicos. E, por fim, que é bem conhecido de todos, nós temos a diverticulite aguda, não complicada, e a complicada, que é o que nós vamos conversar hoje aqui. Ok, muito obrigado. Nós vamos perguntar para a nossa colega Ana Flávia qual que é a incidência e a prevalência dessa doença que a gente vê cada vez mais nos nossos consultórios. Boa tarde, doutor Áureo. Boa tarde, Marina. Um prazer estar aqui no nosso maior evento da gastroenterologia. E em relação à doença diverticular, a diverticulose, qual que é a prevalência? Sabemos que a prevalência ela é maior em pessoas mais idosas, né, acima dos 60 anos. A prevalência da diverticulose gira em torno de 50% e a prevalência a incidência de diverticulite nos portadores de diverticulose gira em torno aí de 5 a menos de um quarto dos pacientes que têm diverticulose podem cursar com a diverticulite. Sabemos que a maioria dos pacientes que apresentam diverticulose permanecerão assintomáticos ao longo da sua vida. Em torno de 80% dos pacientes que têm diverticulose permanecerão assintomáticos. Em relação ao manejo da doença diverticular, Ana Flávia, eu gostaria de saber de você como que a gente vai avaliar os fatores de risco. Quais são os fatores de risco que são consideráveis para a doença diverticular? Sim, os fatores de risco são muito associados com o nosso modo de vida ocidental, né? Como eu disse, a diverticulose pode estar presente em mais de 50% dos pacientes com menos de 60 anos, menos de 5%, em torno de 5% nos pacientes menos de 40 anos. Mas, infelizmente, a incidência de diverticulite tem aumentado principalmente em pacientes mais jovens. Isso se deve muito a questões da dieta, o maior consumo de alimentos ricos em carboidratos e gorduras, a obesidade presente na nossa população, uma dieta pobre em fibra. Tudo isso são fatores que podem contribuir para a maior incidência da diverticulite, das complicações da diverticulose nos pacientes. Muito bem. Marina, como é que você vai manejar e fazer o diagnóstico da doença diverticular sintomática não complicada? Uma pergunta bem interessante, doutor Áureo, porque é comum a gente ter, por ser uma condição prevalente, às vezes a gente tem no consultório aquele paciente que tem sintomas de dor abdominal
existe a dúvida se aquele paciente tem sintomas atribuíveis à diverticulose ou seria um portador de síndrome do intestino irritável, por exemplo, e diverticulose associada. Então, existem alguns dados que ajudam a gente a tentar diferenciar se ele é um portador de doença diverticular sintomática não complicada ou, eventualmente, de uma diverticulose associada à síndrome do intestino irritável. E o que é que os dados têm mostrado? Assim, no paciente com doença diverticular sintomática não complicada, a dor ela costuma ser mais localizada em fossa ilíaca esquerda, então é onde, né, tem o predomínio dos divertículos, diferente da síndrome do intestino irritável, onde a dor é mais difusa. Além disso, as crises dolorosas, elas tendem a ter uma duração mais prolongada, então uma duração mais de 24 horas, e tendem a ter um período assintomático mais prolongado, diferente do paciente com síndrome do intestino irritável, onde são crises quase que diárias e períodos mais curtos. Sim. Tem um alívio com a defecação na síndrome do intestino irritável, que a gente não costuma ver na doença diverticular sintomática não complicada. A alteração do ritmo intestinal pode acontecer nas duas condições, com diarreia, seja com diarreia ou com obstipação. E a idade também na síndrome do intestino irritável costuma ser mulheres mais jovens, e na doença diverticular sintomática não complicada, numa idade mais avançada, e homens. Então, embora possa acontecer em mulheres também. Então, esses dados ajudam a gente a diferenciar um pouco, e essa diferenciação é importante porque ela vai ter um impacto no manejo. Embora o que a gente tenha hoje de manejo da doença diverticular sintomática não complicada seja tudo com baixa evidência, o que a gente usa, por exemplo, na síndrome do intestino irritável como antiespasmódico, anticolinérgico, não há dados que reforçam a gente usar esses medicamentos no paciente com doença diverticular sintomática não complicada. Por outro lado, o que a gente tem de positivo, como a Ana comentou, a ingesta de fibras como um fator de prevenção da diverticulite também é positivo no controle dos sintomas desses pacientes, né, com doença diverticular sintomática não complicada. O recomendado, né, dos poucos estudos que a gente tem, é uma ingesta acima de 30 gramas de fibras por dia, seja um aumento de ingesta na dieta, ou seja com suplementação adicional. E mais do que fibras, a rifaximina, tem trabalhos que comparam fibras ou fibras mais rifaximina. O uso da rifaximina por ciclos de 7 dias, num período que não está bem determinado, 7 dias mensais por 3 meses, um ano, isso não está bem determinado, pode ajudar no controle dos sintomas desses pacientes. Um outro dado interessante também é a mesalazina, embora também evidência muito baixa, e a gente acaba usando, né, naquele paciente que teve diverticulite, sim, que chega com sintomas pós-diverticulite e que a gente sabe que a evidência é baixa, mas tem alguns dados também sugerindo o uso da mesalazina numa dose baixa de 800 duas vezes ao dia, 800 miligramas 2 vezes ao dia, tendo impacto positivo no controle dos sintomas. Probiótico, como em várias condições, a gente não tem evidência, não existe uma recomendação. Né? E o objetivo é o controle dos sintomas e qualidade de vida. Então, o tempo, como não está bem determinado, eu acho que a gente iniciar e acompanhar naqueles que têm uma resposta positiva, eventualmente novos ciclos, né, de uso de fibras e rifaximina ou a mesalazina, é o que nós temos. E em relação à ingestão de fibra, é até um fator que nos ajuda a diferenciar também doença diverticular não complicada da síndrome do intestino irritável. Um aumento de fibra na dieta é positivo para os pacientes com doença diverticular sintomática, e a gente sabe que os pacientes com síndrome do intestino irritável, eles costumam ter uma hiperalgesia visceral, e muitas dessas fibras, principalmente as fibras fermentáveis, elas têm como efeito colateral distensão abdominal, flatulência, e nos pacientes que a gente tem uma maior algesia, geralmente os sintomas colaterais também vão ser mais proeminentes. Então é até uma coisa que nos ajuda a diferenciar, né? Os pacientes, eles com doença diverticular sintomática não complicada, eles costumam responder melhor ao tratamento com fibra e com rifaximina, não necessariamente a fibra seria tão benéfica para os pacientes com intestino irritável. Fibra é benéfica para todos os pacientes, né? Mas assim, dependendo da quantidade, né? E a gente tem que começar gradualmente nos pacientes com intestino irritável e aumentando aos poucos justamente para diminuir os efeitos colaterais, né? Ficou muito claro para mim, né, as explicações, as falas de vocês em relação à diferenciação entre a doença diverticular sintomática não complicada e a síndrome do intestino irritável, mas só reforçando para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores,
de que a anamnese, exame físico é fundamental, porque a gente não tem um marcador específico nem de uma nem de outra. Então, lembrar que a relação médico-paciente, anamnese cuidadosa, exame físico cuidadoso é que vão prevalecer. Aproveitando, Marília, a gente sabe que a colite segmentar também é uma das complicações que pode estar associada à doença diverticular. Como manejar a colite segmentar associada à doença diverticular? É interessante que, assim como a doença diverticular sintomática não complicada é um diagnóstico diferencial importante da síndrome do intestino irritável, a colite segmentar é um diagnóstico diferencial importante de doença inflamatória intestinal. A gente sabe que a doença inflamatória intestinal tem aumentado a prevalência na população mais idosa, então o que é que ajudaria a diferenciar? Na colite segmentar, o processo inflamatório ele é restrito ao segmento acometido pelo divertículo, né? Está naquela mucosa ali que está próxima ao divertículo. E no manejo também, até por essa interface, muitas vezes de fisiopatologia, se assemelha muito ao que é preconizado em algumas condições da doença inflamatória. A mesalazina, ela pode ser utilizada também numa dose baixa, de 800 miligramas, 2 vezes ao dia. O tempo de uso não está bem estabelecido. Como é uma condição benigna e que não evolui para complicações como fístulas, estenoses, quando a gente vê na doença inflamatória, então o manejo é basicamente objetivando o controle dos sintomas do paciente. Uma opção que pode vir antes mesmo do uso da mesalazina nessas condições é o do ciprofloxacino metronidazol. E aí o recomendado são ciclos de 14 dias, a gente pode eventualmente até repetir um novo ciclo naquele paciente que tem recaída após o primeiro ciclo e não havendo melhora, associar a mesalazina. Há alguns relatos interessantes até de uso de prednisona e até imunossupressor nessas condições. Eu particularmente nunca utilizei, não sei a experiência de vocês, e até me pergunto se nessa condição seria mesmo uma colite peridiverticular ou se não já seria uma doença inflamatória intestinal. Porque a colite segmentar per si, a gente sabe que o prognóstico é muito melhor, sim, né? Sim. Então, para a gente lançar a mão de medicamentos que a gente sabe que tem potenciais efeitos colaterais, a gente tem que realmente pesar, né? E na colite peridiverticular, um dado interessante é que o reto não tem acometimento do reto do processo inflamatório, porque não tem divertículos nessa região. Ok. Ana, como é que você vai manejar o paciente com diverticulite aguda não complicada? Primeiro definir o que é diverticulite aguda não complicada e como é que vai ser esse manejo. Esse paciente ele precisa ser internado? Esse paciente vai receber antibiótico ou não? Então, para a gente ter a definição de diverticulite aguda, claro que uma história, né, detalhada, uma anamnese bem feita, exame físico, mas para a gente definir em relação à diverticulite aguda, se ela é aguda não complicada ou complicada, além da história e do exame físico, a gente precisaria de uma tomografia, né? Então, pacientes que não têm nenhum fator, não tem nenhum abscesso peridiverticular, inflamação importante, peridiverticular, fístula, perfuração, ele se classifica como paciente com diverticulite aguda não complicada. Esses pacientes, quando são pacientes que não têm um quadro clínico exuberante, não têm critérios de maior gravidade, a gente poderia manejar esses pacientes em ambiente ambulatorial, não internar esses pacientes, e de acordo com os estudos mais recentes, a gente poderia manejar conservadoramente, não utilizando antibiótico nesses pacientes. Apenas uma dieta mais branda, repouso, hidratação e ir acompanhando de perto esses pacientes. A gente sabe que ainda é difícil os colegas aceitarem, né, que um paciente com uma diverticulite aguda, mesmo caracterizada como não complicada, de não fazer antibiótico. Não internar eu acho que é mais fácil, mas não fazer antibiótico, a gente precisa insistir com essa informação, precisamos adotar isso do ponto de vista prático. Eu gosto sempre de lembrar que a pancreatite aguda foi assim. Pancreatite aguda, a gente usava antibiótico, fazia seleção de cepa de bactéria e o paciente complicava. Hoje, a maioria dos colegas que trabalham, principalmente na emergência, que atende pacientes internados, já entendem que nos primeiros dias não há necessidade de entrar antibiótico. Então, eu acho que na diverticulite nós temos que criar essa cultura também de que ela não sendo complicada, o paciente não sendo imunossuprimido, ele não tendo condições especiais, comorbidades, não há necessidade de usar antibiótico.
e fazer medicação sintomática. Bom, eu gostaria de perguntar para as duas, quando é, Marina e Ana, quando é que vocês vão indicar cirurgia na doença diverticular? A gente sabe que cada vez menos a gente tem sido, tem indicado menos cirurgia, mas nós estamos no caminho correto ou não? Eu acho que um dado importante para o paciente, primeiro, no quadro agudo, a indicação de cirurgia são nos casos complicados e não responsivos a antibióticos. Até aquele paciente que tem um abscesso pericolônico, mas que é um abscesso pequeno, menor do que 5 centímetros, e que tem uma resposta a antibiótico, a gente tem visto que realmente muitas vezes esse paciente ele responde mesmo, né, ao tratamento antibiótico. Acho que uma discussão é na fase aguda, então esse seria, né, o primeiro ponto. E o segundo é naquele paciente com diverticulite aguda recorrente, que às vezes o paciente fica ansioso, porque ele sabe que tem um risco de recorrência, e a depender do cirurgião, se tiver uma abordagem mais agressiva, pode indicar uma abordagem cirúrgica depois do segundo episódio, que era um conceito que se tinha antigamente. Mas hoje, acho que tudo na diverticulite tem sido cada vez mais conservador, né? Tanto o uso do antibiótico de não usar, né, na maioria dos casos, e a cirurgia, eu acho que um dado que às vezes tranquiliza muito o paciente é que o que a gente tem de informação é que o primeiro episódio de diverticulite aguda costuma ser o mais grave e os subsequentes mais brandos. Então, ele entender que se ele passou bem, sem indicação cirúrgica naquele primeiro episódio, e os seguintes tendem a ser mais brandos, embora a gente não tenha como prever quantos ele vem apresentar, isso tranquiliza no sentido de que, olha, a conduta conservadora é um caminho. Mas eu acho que é uma decisão compartilhada. Aquele paciente que teve 4 episódios de diverticulite aguda e que ele viaja muito, que tem um receio de ter... Então, é muita decisão compartilhada, né, com o paciente. Individualização, né? E lembrando que os pacientes com diverticulite aguda, se tem alguns critérios que nós temos que nos atentar, né? Paciente com leucocitose, PCR mais elevado, imunossuprimido, com comorbidades, esses pacientes muitas vezes necessitarão de internação hospitalar, e é claro que nesses casos a gente não pode lançar a mão de não fazer um antibiótico, né? O não uso do antibiótico fica reservado realmente para os pacientes com diverticulite aguda não complicada. Sim. Nós estamos caminhando para o final do nosso videocast e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem em relação à profilaxia, em relação ao manejo da doença diverticular sintomática não complicada, que é controverso, e o que vocês quiserem deixar de mensagem mais importante para que os colegas possam estar absorvendo isso no seu dia a dia. Eu acho que a mensagem mais importante é a gente se atualizar constantemente, porque o que estamos discutindo hoje, em um ano, alguns dados podem mudar. Entender que o manejo da diverticulite aguda, a primeira mensagem é não iniciar o antibiótico se o paciente não tiver critérios de gravidade ou imunossupressão. E entender essa interface da doença diverticular sintomática com síndrome do intestino irritável e diverticulite aguda com colite peridiverticular com a doença inflamatória intestinal. É importante no manejo desse paciente. Marina, você acha que exercício físico, atividade física, ingesta baixa de carnes vermelhas, redução do peso, isso impacta ou não na profilaxia? Sim. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Em relação à prevenção. É isso aí. Essa é a chave. Às vezes a gente fica procurando uma droga maravilhosa. Sim. E está no hábito de vida, sim, do nosso dia a dia, né? Líquido, fibra, né? Atividade física. Isso. É muito comum o paciente, quando vai de alta de diverticulite aguda, ele perguntar: doutor, o que é que eu posso fazer para prevenir? Né? Atividade física, perder peso, parar de fumar, ingerir fibras. Isso você vai prevenir diverticulite e muitas outras condições. E como a população normalmente é uma população mais acometida, uma população idosa, orientar também com relação ao uso de opioides, de anti-inflamatório, né? A gente sabe que isso tudo alguns pode medicamentos aumentam a incidência, crises, né? E às vezes até complicações mais graves, né? Como mensagens finais, o que vocês poderiam deixar então para a gente encerrar o nosso programa? Que profilaxia é muito importante, né? E aquele paciente que está já com a sua diverticulose, a gente sabe que a minoria vai ter complicação, mas quando tiver, procurar o gastroenterologista ou clínico, né, para uma avaliação. Fiquem à vontade para deixar as mensagens finais para os nossos espectadores. O mais importante é a recomendação que a gente faz para todas as condições hoje em dia, né?
O que a gente sabe que tem benefício na prevenção das complicações da recorrência da diverticulite é atividade física, perda de peso, cessar o tabagismo e aumentar a ingesta de fibras na dieta. Então, isso é melhor do que qualquer medicamento que ainda não tem evidência robusta, né? E em relação aos medicamentos, Ana, o que você recomenda para não ter agravamento do caso do paciente que já tem a doença diverticular? Sim, a gente sabe que alguns medicamentos eles podem aumentar a incidência da complicação da diverticulose, que é a diverticulite, como, por exemplo, o uso de opioides, uso de anti-inflamatórios não esteroides, né? Então, atentar ao uso indiscriminado de medicamentos, isso também é muito importante. E a chave aí é a prevenção, né? Não só na doença diverticular, mas na saúde do trato gastrointestinal como um todo, é a gente prevenir bons hábitos de vida, atividade física, boa ingestão de fibra. A palavra-chave, então, é prevenção. E aquele paciente que tem a doença diverticular, que ele possa procurar o gastroenterologista, o clínico, né, gastroenterologista, para uma avaliação, um acompanhamento. E a gente sabe que hoje o número de cirurgias está cada vez menor. Em nome da Federação Brasileira de Gastroenterologia, eu gostaria de agradecer você, Marina, pela sua participação, você, Ana Flávia, pela participação, e agradecer também aos nossos telespectadores por estar aqui até agora nos ouvindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada.